E aí pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou depende da hora que você vai ver esse vídeo. Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa semana. Uma palavra muito conhecida, mas ela é muito rica para os nossos dias. Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Fala sobre o Senhor protege Eliseu milagrosamente. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque são os... Não tema, mas são os que estão conosco do que estão com eles. Olha só, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse ao Senhor: peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cara, o que eu quero passar para você nesse dia, nessa semana, nesse começo de semana? Que a gente precisa andar com pessoas que têm mais fé que a gente. A gente precisa andar com pessoas que têm uma visão mais ampla, mais visionária, mais espiritual do que a gente. A gente precisa andar com pessoas que nos ajudam a resolver alguns problemas. A gente precisa andar com pessoas que têm mais fé que a gente precisa andar com pessoas que têm um nível de espiritualidade, um nível de sabedoria, um nível com Deus extraordinário. Por quê, Fábio? Porque quanto mais a gente anda com pessoas que têm mais fé, que buscam mais, que têm sabedoria, a tendência é a gente caminhar e andar e aprender e desfrutar com essas pessoas. A gente vê essa passagem que aquele moço, ele fica assustado. Por quê? O profeta Eliseu, ele estava descobrindo a trama que outro rei estava tendo contra Israel. E aí ele ficou furioso, porque ele tramava lá e o profeta Eliseu ia lá e falava: ó, vocês não vai por aqui, vocês tomam outro caminho para a guerra. E o que acontecia? Tudo acontecia conforme Eliseu falava. E aquele homem, ele falou: poxa, tá acontecendo alguma coisa. Eu acho que alguém do nosso exército está levando informação. E ele reuniu aquele povo e falou assim: tem algum de vocês que estão entregando, dando informação? Porque toda vez que a gente arma, toda vez que eu falo, eles estão indo ao contrário. Aí se levantou um homem e falou assim: não, pera aí, senhor, é porque tem um profeta lá. Você já ouviu falar do profeta Eliseu? Profeta Eliseu. Tudo aquilo que você trama, tudo aquilo que você pensa à noite, tudo aquilo que você fala à noite, o Deus dele vai lá e fala para ele. Eu quero dizer para você que quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais você anda com pessoas que têm intimidade com Deus, quando você vai pedir uma oração, quando você vai pedir um aconselhamento, Ele não vai te dar qualquer aconselhamento, Ele não vai falar qualquer coisa para você. Ele vai te falar as palavras certas que você precisa ouvir e as palavras e as decisões certas que você precisa tomar. Será que você tem tomado as decisões certas? Será que as pessoas que você tem andado têm te aconselhado as coisas certas? Então fica com essa palavra no teu coração. Anda com as pessoas certas, procura intimidade com pessoas certas, pessoas verdadeiras, pessoas de caráter, pessoas de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Naquele exato momento, ele pediu para que abrisse a visão daquele homem. E abriu a visão daquele homem. E ele pôde contemplar anjos. Cara, tenta imaginar. Anjos e cavalos de fogo, com espada. A Bíblia fala que o diabo ele trabalha 24 horas ao redor de nós para nos tragar. Mas o tempo que ele trabalha 24 horas, aqueles que buscam constantemente a presença de Deus, os anjos também trabalham 24 horas em volta de nós, nos cercando, nos protegendo, nos dando livramento. Você imagina quantos livramentos a gente tem no dia e a gente nem sabe. Mas apesar que a gente somos fracos às vezes em orações, Deus ele não deixa de nos guardar. Da mesma maneira aquele moço com medo, mas tinha um homem de fé, um homem corajoso, um homem que temia o Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou para o Senhor, ele orou ao Senhor: Senhor, segue esses homens, tira visões deles. E aí eles saíram daquela casa. E resumindo, não aconteceu nada com eles.
segue muitas histórias nesse livro de Eliseu. Eu gostaria que eu até pedir para você, quando você tivesse um tempo, abre ali 2 Reis 6 e você vai ver muitas coisas ainda aconteceu. Mas o que eu quero passar para você, a importância que a gente tem de ter uma network, uma ligação com pessoas, para que possam orar por a gente, para que possam caminhar com a gente, para que possa nos dar livramento, para que possa tirar esse medo de nós. Então que você tenha uma semana extraordinária e busque a presença de Deus e busque andar com pessoas que vai te levar a outro nível, para que vai te levar a outro nível de fé e de acreditar que Deus, Ele é único em nossas vidas. Tenha uma ótima semana, Deus abençoe.